Naquela tarde cinzenta de outono em Lisboa, o meu food truck Sabores Livres estava cheio como sempre perto do cais do Sodré. Miguel Santos, de 30 anos, servia um prato quente de arroz de pato ao jovem que aparecia todos os dias há 6 meses. Pedro tinha 22 anos, cabelo escuro desgrenhado e olhos que carregavam o peso de quem dormia nas ruas há mais de um ano. Ele sorriu fraco ao receber a comida grátis como de costume e murmurou: "Obrigado, Miguel, sem ti eu não aguentava." A fila de clientes esperava impaciente, mas eu não me importava. Aquele ritual diário era o que me mantinha vivo depois de tudo o que a vida me tirou. De repente o Mercedes preto parou bruscamente ao lado do truck, bloqueando parte da calçada. Um homem alto de fato cinza caro saiu ajustando a gravata com ar de quem comandava impérios. Os olhos dele varreram o local e pararam em Pedro. Ricardo Costa, o CEO da maior empresa de exportação de vinhos do país, gritou o nome do filho com voz que fez todos calarem. "Pedro, o que estás a fazer aqui? Volta já para casa, isto acaba hoje." O prato caiu das mãos de Pedro e o molho espalhou pelo chão. Eu senti o peito apertar como se uma mão invisível me esmagasse. Aquele homem era o pai que Pedro fugira depois de ser expulso por ser gay. Eu conhecia a história aos bocados nas noites em que Pedro me contava enquanto comia os restos do dia. Ricardo aproximou-se do balcão, os olhos frios fixos em mim. "Tu és o tipo que anda a alimentar o meu filho como se fosse um cão de rua. Quem és tu para interferir na minha família?" A multidão começou a sussurrar e eu vi os olhares julgadores de sempre, aqueles que sabiam ou suspeitavam que eu era gay, que agora via um homem como eu a roubar o filho de um poderoso. Pedro ficou paralisado entre nós dois, o corpo tremendo. "Pai, eu não volto. Aqui eu tenho alguém que me vê como sou." Ricardo riu seco, sem humor. "Ver como és. Um sem-abrigo a viver de caridade de um tipo que nem família tem." Eu sabia que o dia ia chegar, mas não imaginei que fosse assim tão rápido. O meu passado veio à tona em flashes. Há 5 anos eu saíra da casa dos meus pais em Sintra depois de lhes contar que gostava de homens. A minha mãe chorara, o meu pai virara a cara e o meu irmão mais novo parara de me ligar. Agora eu vivia sozinho no pequeno apartamento em Alfama e o food truck era o meu mundo. Pedro aparecera numa noite de chuva forte pedindo só um pão. Eu dera-lhe o prato inteiro e uma manta velha. Desde então ele voltava todos os dias. Falávamos de sonhos, de medos. Ele contara-me como o pai o apanhara a beijar um rapaz na escola privada e o pusera na rua com uma mala e nenhuma explicação. Eu via em Pedro o reflexo do meu eu mais novo. A decisão de o ajudar não fora fácil. Cada euro que eu dava de comida era menos para pagar a renda, mas o sorriso dele valia. Agora, com o pai ali, tudo mudava. Ricardo tirou um envelope do bolso e atirou-o para o balcão. "Aqui tem 5.000 euros. Desaparece da vida do meu filho e eu não destruo este teu negócio de brincar." Os clientes olhavam boquiabertos. Eu senti o sangue ferver. Não era dinheiro que me movia. Era o medo que Pedro voltasse para uma casa onde o amor era condicionado. Pedro agarrou-me o braço. "Miguel, não aceites. Eu escolho ficar contigo." A voz dele saiu baixa mas firme. Ricardo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. "Tu escolhes. Tu não escolhes nada, rapaz. Eu sou teu pai e tu vais voltar e casar com a filha do meu sócio como planeado. O escândalo vai acabar hoje." Eu olhei para Pedro e vi o terror nos seus olhos. Aquele momento era o início de uma guerra que nenhum de nós escolhera, mas que nenhum podia evitar. A chuva começou a cair fina, misturando-se com o molho no chão. Eu fechei o truck mais cedo pela primeira vez em meses. Pedro e eu caminhámos em silêncio até ao meu apartamento. Ele tremia, não de frio, mas de tudo o que acabara de perder e ganhar ao mesmo tempo. Dentro de casa preparei chá quente e sentámo-nos na pequena cozinha. Ele contou-me mais detalhes que nunca dissera. O pai mandara-o para um psicólogo caro para o curar. A mãe assistira em silêncio com medo de perder o luxo. Eu ouvia e sentia a minha própria dor voltar. A minha família também me quisera curar com orações e silêncio. Quando Pedro adormeceu no sofá, eu fiquei acordado a pensar no preço que pagaria por continuar a ajudá-lo. O envelope com dinheiro ainda estava no meu bolso. Eu podia aceitar e salvar o meu negócio. Ou podia rasgá-lo e enfrentar o homem mais poderoso da cidade. A noite em Lisboa nunca parecera tão longa. Na manhã seguinte o sol entrava fraco pelas janelas velhas do meu apartamento em Alfama.
Pedro acordou com olheiras profundas, mas o sorriso que me deu foi genuíno. Miguel, obrigado por não me teres mandado embora ontem. Eu não sabia para onde ir. Eu servi o pequeno almoço simples, pão torrado com queijo e café. Falámos pouco, mas cada palavra pesava. Ele contou-me como fugira para as ruas de Lisboa depois de o pai o ter humilhado em frente aos empregados da empresa. Eu vivo debaixo da ponte há meses, mas o teu food truck era o único lugar onde eu me sentia humano. Eu senti um calor no peito que há anos não sentia. Não era só pena. Era algo mais profundo, uma ligação que crescia devagar como as raízes de uma árvore antiga. Depois do almoço decidimos caminhar até ao mirador de Santa Luzia para clarear as ideias. Lisboa espalhava-se lá embaixo com os telhados vermelhos e o rio Tejo brilhante. Pedro pegou na minha mão pela primeira vez. Foi um gesto tímido mas sincero. Miguel, tu és o primeiro que me vê sem querer mudar-me. Eu apertei a mão dele sem dizer nada. As palavras podiam esperar. O telefone tocou. Era o meu irmão mais novo, Marco. Miguel, o pai do rapaz, ligou-me. Ele sabe quem tu és e diz que vais arruinar a vida do filho dele. Se não parares, eu não posso continuar a falar contigo. A voz dele tremia. Eu senti o chão faltar. A minha própria família alinhava-se contra mim outra vez. Pedro ouviu tudo e baixou a cabeça. Eu não quero ser o motivo de mais dor para ti. Eu posso voltar. Eu segurei pelos ombros. Não. Tu não voltas para uma prisão disfarçada de casa. Nós vamos enfrentar isto juntos. A tarde passou em conversas profundas. Pedro revelou que sempre soubera que era gay, mas escondera por medo. Eu contei-lhe da minha última relação que acabara porque o meu ex não aguentara a pressão social em Portugal, ainda tão conservadora em certos círculos. Ao fim do dia voltámos ao food truck. A fila estava menor. Alguns clientes habituais faltavam. A notícia já correra. Um vizinho aproximou-se e sussurrou: Miguel, cuidado com isso. As pessoas falam. Eu ignorei e servi o jantar. Pedro ajudou-me a limpar o truck pela primeira vez. Os nossos braços roçavam e cada toque enviava uma onda de calma. À noite no apartamento ele confessou baixinho. Eu acho que te amo, Miguel. Não como amigo. Como mais. Eu olhei para ele e vi o meu futuro incerto mas verdadeiro. Eu também, Pedro. Mas o preço vai ser alto. Nós abraçámo-nos longamente sem pressa, apenas o calor de dois corações que se encontravam no meio da tempestade. No dia seguinte Ricardo voltou. Desta vez com 2 advogados. O truck estava cercado. Ele exigiu que Pedro entrasse no carro. Pedro recusou firme. Pai, eu escolho Miguel. Eu escolho ser feliz. Ricardo olhou-me com ódio puro. Tu vais pagar caro por isto. Eu tenho contactos na Câmara. O teu alvará pode desaparecer. Eu senti o medo mas também a determinação. A escolha estava feita. Pedro e eu ficámos de mãos dadas enquanto o Mercedes se afastava. A rua parecia mais vazia. Mas pela primeira vez eu não me sentia sozinho. As semanas seguintes foram um inferno lento. O food truck perdia clientes todos os dias. Alguém espalhara que eu era um predador que atraía jovens para as ruas. Os jornais locais publicaram uma nota discreta sobre o filho de um CEO famoso a viver com um homem mais velho. As palavras não diziam gay, mas todos entendiam. Pedro e eu vivíamos no meu pequeno apartamento, dividindo o pouco espaço e o pouco dinheiro. Ele arranjara um trabalho temporário numa padaria, mas o salário mal dava para comida. Uma noite ele chegou chorando. O pai mandou-me uma mensagem. Se eu voltar hoje, ele perdoa tudo e dá-me a empresa um dia. Eu posso ter tudo, Miguel. Eu segurei-o e senti o meu coração partir. A escolha dele era minha também. Se ele voltasse, eu perdia o único amor verdadeiro que conhecera. Se ficasse, ele perdia a família e o futuro rico. Eu disse-lhe: vai se quiseres. Eu não te prendo. Pedro olhou-me longo tempo. Eu fico. Porque contigo eu sou inteiro. No dia seguinte a minha mãe ligou pela primeira vez em meses. Miguel, o que estás a fazer com a vida do rapaz? A família Costa é poderosa. Eles podem destruir-te. Eu respondi calmo. Mãe, eu estou a salvar-me a mim próprio.
A conversa terminou em lágrimas dela e silêncio meu. A pressão crescia. Um inspetor da Câmara apareceu no truck alegando irregularidades no licenciamento. Eu sabia que era Ricardo. Pedro confrontou o pai por telefone. A discussão foi dura. Palavras como vergonha e pecado voaram. Pedro desligou tremendo, mas de cabeça erguida. Nós passávamos noites a falar sobre o futuro. Sonhávamos com um food truck maior, talvez um pequeno restaurante onde pudéssemos servir comida com orgulho. Mas a realidade batia à porta. Os meus fornecedores começaram a atrasar entregas. Alguém sabotava. Eu sentia o peso das escolhas. Cada decisão custava. A minha saúde piorava com o stress. Pedro notava e cuidava de mim com chá e massagens nos ombros. O nosso amor crescia na adversidade. Um beijo roubado na cozinha, um abraço longo à janela vendo as luzes da cidade. Mas o conflito interno consumia-me. Seria egoísta mantê-lo longe da família. Seria fraco ceder ao dinheiro. Uma tarde o meu primo João apareceu no truck. Ele sempre tivera inveja do meu negócio independente. Miguel, eu ouvi que o Costa oferece muito dinheiro para te afastares. Pensa bem. Eu posso ajudar-te a negociar. Eu recusei, mas vi nos olhos dele a traição futura. Pedro e eu fomos passear no bairro Alto para esquecer. A música saía dos bares e por um momento parecíamos normais. Mas ao voltar encontramos o truck vandalizado com spray gay pervertido. Pedro chorou de raiva. Eu abracei-o e jurei que íamos vencer. A noite foi de vigília. Nós dois contra o mundo. A traição veio no pior momento. O primo João ligou a Ricardo e contou tudo. No dia seguinte os jornais sensacionalistas estampavam fotos nossas tiradas às escondidas. Filho de CEO vive com o homem mais velho em Alfama. O escândalo explodiu. O food truck ficou vazio. Clientes antigos evitavam-me com olhares baixos. Pedro perdeu o emprego na padaria. O dono disse que não queria problemas. Nós ficámos sem nada. Ricardo apareceu novamente, desta vez com a mãe de Pedro, uma mulher frágil que chorava em silêncio. Filho, volta. Teu pai perdoa. Pedro olhou para a mãe e depois para mim. Mãe, eu amo Miguel. Eu não volto para viver uma mentira. A mãe baixou a cabeça. Ricardo explodiu. Tu vais perder tudo, rapaz. Eu corto-te para sempre. Eu senti a dor de Pedro como minha. Ele escolhera-me e pagava o preço mais alto. Eu propus-lhe ir embora sozinho para o salvar. Pedro recusou com fúria. Não. Nós estamos juntos nisto. A minha família pressionou-me também. O meu irmão veio a casa e disse-me que se eu não acabasse com aquilo ele contava à mãe que eu estava a destruir uma família. Eu respondi que a única família que eu destruía era a minha própria felicidade. As noites eram de insônia. Eu questionava todas as decisões. Valera a pena ajudar Pedro no primeiro dia? Valera a pena apaixonar-me? O custo era o meu negócio, a minha paz, a minha segurança. Pedro tinha os seus próprios demónios. Ele acordava a chorar lembrando a casa grande em Cascais, o quarto com vista para o mar. Mas ao amanhecer ele olhava-me e dizia: valeu a pena. O nosso amor fortalecia-se nas lágrimas. Um dia fomos ao Tejo sentados no muro. Ele pegou na minha mão e disse: Miguel, tu ensinaste-me que ser gay não é erro. É ser eu. Eu senti a minha alma despertar. Mas a sociedade não perdoava. Vizinhos comentavam alto quando passávamos. No supermercado, olhares de lado. Eu perdia peso e sono. Pedro também. A traição do primo culminou num telefonema. João admitiu ter vendido a história por dinheiro. Eu perdoei por pena, mas o dano estava feito. O momento mais duro foi quando Ricardo ofereceu publicamente uma recompensa para quem convencesse Pedro a voltar. Amigos falsos apareceram. Pedro rejeitou todos. A escolha dele custava-lhe o futuro, mas dava-lhe dignidade. Eu via o homem que ele se tornava e orgulhava-me. Mas o preço que eu pagava era a solidão crescente. O truck fechou por falta de clientes. Eu vendi o pouco que tinha para pagar contas. Nós vivíamos de arroz e esperança. O clímax veio numa manhã fria de dezembro.
Ricardo convocou uma reunião na sede da empresa em Lisboa. Pedro e eu fomos juntos de mãos dadas. A sala estava cheia de diretores e jornalistas. Ricardo falou primeiro. Filho, volta e eu retiro tudo. Dás-me um herdeiro normal e o império é teu. Pedro levantou-se calmo. Pai, eu sou normal. Eu sou gay e amo Miguel. O império pode ficar. Eu escolho a verdade. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo ficou pálido. A mãe chorou abertamente. Eu senti todos os olhares em mim, o homem que roubara o filho deles. Saímos dali de cabeça erguida, mas sem nada. O truck nunca reabriu. Eu arranjei trabalho numa cozinha pequena. Pedro começou a estudar à noite para terminar o curso que abandonara. Vivemos num quarto alugado mais barato. A família cortou-me completamente. Os meus pais não atendiam. Mas Pedro e eu tínhamos-nos um ao outro. O nosso amor era quieto mas profundo. Abraços longos, conversas até de madrugada, planos modestos de um futuro simples. Eu despertei para a verdade de que a felicidade não vem de segurança mas de autenticidade. Pedro floresceu longe do medo. Ele dizia que eu o salvara não só da rua mas de si próprio. Meses depois abrimos um pequeno stand de comida num mercado local. Os clientes eram poucos mas fiéis. Alguns gays da comunidade apoiavam-nos em silêncio. A sociedade ainda julgava, mas nós já não nos importávamos. O preço fora alto. Negócio perdido, família perdida, paz perdida. Mas ganháramos algo maior. Nós próprios. Uma noite no nosso quarto simples, Pedro beijou-me e disse obrigado por me escolheres todos os dias. Eu respondi e eu agradeço por me mostrares que vale a pena. A vida continuou com cicatrizes mas com luz. E agora pergunto-vos. Vale a pena arriscar tudo por um amor verdadeiro mesmo quando a família e a sociedade se opõem ou o preço do medo é sempre mais caro que o da coragem?